Com licença, muito boa noite. Aí estamos. Como é que a gente vai acompanhar agora, Marquitos, nosso técnico dessa noite aí, ilustre, de quarta-feira em especial? Deixa eu ver direitinho agora aqui. A gente vai acompanhando aqui pelo Instagram também. E a gente, daqui a pouco, é só questão de um pequeno ajuste técnico e a gente vai estar transmitindo também aí pelo canal do Facebook. Muito bem. Mais uma edição, então, do Entrevistas de Atitude desta noite, em especial quarta-feira, a segunda deste ano de 2023. E é um momento muito especial porque a energia já diz por si só, né? Estou na reunião aqui de amigos que eu estou conhecendo hoje e é um grande prazer. Bom, eu vou falar inúmeras vezes o nome da banda porque eu tenho certeza, né, que até o final dessa entrevista eu vou acabar falando certo. Vai se acostumar. Vai sair, também, vai sair. Com licença, posso, Evan? Claro. B612. Quase. B612. B612. Marquito, dá um foco aqui ó, na capa do disco da banda Porto Alegrense, que é a banda convidada desta noite do Entrevistas de Atitude. Foi, Rod? Aí está. Muito bem, agora sim. Pode deixar o Facebook. Temos até a parte técnica envolvida aqui hoje. Aí é bonito, né? Fabiola, vamos por ordem aqui. Sou vocal da banda. A gente também conta aí, vamos por ordem, tem a Fabiola no vocal. Hilari. Faleiro. Eduardo Faleiro. Isso, violões. Também conosco no baixo, Thiago Pedruzzi. Na bateria, Luciano. Oi, tudo bem, Luciano? Então... Luciano Bolobang. Bolobang. Pode me chamar de Bolo. Bolo. Fica mais fácil. Nos teclados, o querido Ricardo Papisa. Satisfação, meu querido, que a gente vai falar aí. Cada um já fez um pouquinho aí nessa vida. E também, aqui, ó, na flauta, o Ian Anderson do grupo, é isso? Agora que eu vi, tô certo. Franco Salvadoretti. Não dou na mãozinha, hein? Gente, satisfação conversar com todos vocês, em especial. Muito obrigado por ter, né, disponibilizado esse espaço maravilhoso e fazer de mais uma edição do Entrevista de Atitude um sucesso. Lembrando que na técnica temos então aí o Marcos, que vai captar todos os detalhes e imagens e logo mais, né, estará então disponíveis nas redes sociais, tanto da B612. Eu até fiz um trocadilho quando eu fiz a postagem especial hoje no Instagram, nas redes sociais. Se eu fui lá, fui querer saber mais. É um meteoro, né? Eu disse, não, mas não é desse meteoro que a gente vai falar, né? É o meteoro da banda que tem encantado e tem chamado a atenção de um grande público e que não vai ficar só em Porto Alegre. Vai se expandir para o Rio Grande do Sul afora, com certeza. O Ricardo é a prova. O Ricardo é a prova porque... Como é que foi aquele que eu te amei, aquele story que foi publicado da banda, né? Num show que vocês fizeram no Gravador Pub? Sim. E aquela coisa de zapiar, e eu vi aquilo, aquela situação de psicodelia e tudo mais, e aquela coisa afinadíssima, eu disse, para tudo, eu disse, que é isso, Ricardo? Na real, tipo, era nosso segundo show, né? Só o nosso segundo show. O primeiro foi no Ocidente, e o segundo foi no Gravador Pub, já com... essa cantação foi do Ocidente, exatamente. Acho que a primeira foi do Ocidente. Ele já usou um pouquinho de imagens, né? Projeções, né? Projeções. Né? Só que lá no
no Gravador Pub foi mais acentuado, né? Eu acho que a gente virou mais. Os caras tinham uma estrutura muito boa, né? Uma qualidade de som muito boa e também o palco contava com um telão que baixava automático. Só para mim poder entender um pouco, a gente estava conversando em off antes também, o Paleiro estava comentando que está indo para a 38ª formação. É mesmo? Contou assim? Se pressou para contar para nós? Mas foram anos, né? Fazendo com que esse trabalho vingasse de alguma maneira. Não que as outras formações não mereçam, né? Todos foram no seu tempo boas para aquele momento, né? Aí chegou um momento que é o agora, que é o presente, que foi a que deu mais certo, assim, com esse pessoal que acredita no trabalho e que trabalham com isso, né? Como músicos de verdade e tal, e veem isso como um trabalho de respeito e tal, que para mim é um reconhecimento vindo deles também, né? E é o que deu mais certo, assim, né? Das formações que vieram sendo construídas durante a vida, né? Teve um twin a mais assim, não, agora vai. Isso, e foi uma coisa bem montada assim no acaso, né? Apesar de eu ir atrás destes músicos e tal, eu não dou mérito a mim. A pergunta clichê é aquela clássica, né, Paleiro? Vocês em algum momento já se conheciam de longa data? Eu vou pedir o teu celular, Ricardo, para mim conectar entra no meu Instagram, por favor. Já se conheciam em algum momento da vida ou foi assim? Foi de 2000, o único eu fui conhecendo aos poucos. O Pedroso eu conheci ele quando ele era criança. É amigo de infância. A gente morou no mesmo bairro. A gente não era tão amigo e tal, né? E aí depois eu conheci o Bolo desses aqui. O Bolo foi depois o Marcos, depois o Franco, então a Fabiola, o Franco e o Farfisa. Obrigada. Nessa ordem mesmo. Maravilha. Eu tava conversando com o Franco agora ali, a gente tava relembrando, a gente se conheceu na adolescência, né? Quando a gente nem era músico ainda, né? Cara, a gente tava conversando, a gente tava conversando sobre o skate. Eu quero pedir um salve especial aqui da nossa transmissão. Como é que tá o lance do áudio? Tá chegando bem o som aí para vocês? É uma dúvida que a gente tem. Marcos, como é que tá aí? Tudo certo? Não consegui acompanhar pelo Face ainda, tá? Mas tá tudo bem. Eu quero que alguém no Instagram me dê um ok aí em relação ao áudio. Mas tudo bem, vamos lá. Tá, então, o universo fez com que 2, 4, 6 cabeças pensantes e lunáticas se encontrarem, né? E para fazer o que estão fazendo. Eu simplesmente eu não vi em 30 anos, eu posso dizer em 30 anos porque eu tenho 36 e desde os meus 5 anos eu posso dizer que de fato eu acompanho música desde criança, em função dos meus pais. Eu não vi algo aqui no Rio Grande do Sul em nível tão extraordinário que nem o de vocês. Não vi mesmo. Legal. Não é pra impactar, é pra vocês se sentirem todos felizes. Não, estou muito feliz. Eu sempre acreditei na música. Tanto é que quando ela não tinha não me dava nada e só dava problemas, eu continuei, né? Até agora eu acreditei nesse som. Né? E daí hoje, sendo montado assim, talvez essa persistência não estava errada. Eu posso me meter um pouquinho? Eu acho que o mérito todo, na real, foi quando a Fabiola se juntou com o Faleiro. Né? Porque tirou ele de um certo nicho que ele, né, eu acho que ele não era mais para estar ali, entendeu? Okay. E a Fabiola centralizou ele numa outra parada. E daí foi assim que eu acho que eles começaram a fazer. Eu estou me metendo, né? A Fabiola não seria possível fazer isso. Quem cantava as músicas, todas essas letras, era eu. Certo. Só que era sempre de uma maneira escrachada e tal. E era uma coisa bem... Quando tu fala em situação escrachada, Faleiro se refere a quê? Eu gostava, né? Tipo, é um... Entendi. tipo Porto Alegre, né? Tá. Então,
Bebum, sempre tive. A vida toda eu toquei. Eu só conseguia socializar como a gente está agora, bêbado. Depois eu parei com isso, né? Agora não, agora eu faço tudo em casa. Agora deixa pro bom. E aí eu tenho uma certa dificuldade ainda, mas eu tô trabalhando, né? Trabalhando isso. Não, mas ok, isso tá lá atrás. Não te pertence mais. Essa situação dessa união até então, tu e da Fabíola, também, essa coisa de um poder ajudar o outro, também se remete à situação do próprio Rica, né? Que a gente conversou tempos atrás, a gente acabou se conhecendo pelas redes sociais, né, Ricardo? E ele passou até então a situação dele, logo após a saída de pandemia, aquela coisa toda, e que tu pôde presenciar e tu viu com os teus próprios olhos que tudo passa. Sim. Foi difícil pra mim. É aquele negócio, eu estava desacreditado em tocar, se não fosse o Faleiro, insisti muito. Porque eu estava dando todas as tintas assim, eu não quero tocar. Não era o problema, não era a banda, não eram os componentes, era eu mesmo. Não queria mais aceitar que eu conseguia tocar. Até o Faleiro me convenci de todas as formas possíveis. Aí quando eu vi a banda, assim, quando eu vi o Franco na banda, eu cheguei, nossa, é o cara da Sexta do Blues, velho. Eu vou tocar com o cara da Sexta do Blues. Eu fiquei louco, né? Eu sempre fui fã. Então pra mim foi uma honra, tá ligado? De ver assim. Dois, a gente cada lado. Sim, não, mas primeiro era só ele. Daí, o Bola entrou depois. Aí depois, até achar essa formação, procurou outro batera, né? Quando quiseram botar o Bolo, eu não acreditei, né? Falei, cara, agora é o Bolo. Porque o Bolo, ele foi da Sexta do Blues, tocou com o Júpiter, né? Então, tipo assim... Tu tá simplesmente passando na minha frente e fazendo a apresentação por mim. Tu sabe que eu falo pra cá. Vai lá. Tem que falar pra mim calar a boca. Não, sabe. Jamais. Já que ele fez uma aula de apresentação dos colegas, eu quero apresentar o Ricardo para vocês, então, nossos telespectadores aí do Entrevista de Atitude. Enquanto o Marcos, eu sei que tá suando ali na parte técnica, eu não tô conseguindo ver aqui, tá? Mas tá saindo? Tem certeza? Não tá. O Ricardo Farfisa, então, esse, que até então estava falando aí pra gente, grande compositor, criador, então, da banda Laranja Freak, é isso? Eu não sou o criador, eu fui o cara que se adonou da banda. Né? Você simplesmente se adonou? Me adonei da Laranja. A banda não era minha e foi a primeira banda na minha vida que eu tive que pedir pra entrar. Certo. Porque eles não queriam deixar. Meu olho. Mas é que eu tenho esse problema, né? Eu me adono das coisas. Quando eu gosto muito, eu não consigo levar assim, tipo assim, cara, vai lá só e toca. Se eu gosto, eu enfio a cara e meto e tento dar o melhor de mim. E aí, não contente também, foi os fundadores do Backdoors, né? Sim, o Backdoors eu fui o que ficou há mais tempo na banda, assim, desde o começo, né? Eu saí só em 2019, mas eu comecei desde 1997. Então foi anos de... O tempo passou e hoje então tu tá na... B612. Paquito, foca aqui no Farfisa pra mim, por favor. Foca no Farfisa. Dá uma focada. Vai lá, olha, com vocês, Entrevista de Atitude, então, ó, a palhinha então dos teclados da B612. A gente disse que não vai. Dá uma palhinha para os nossos telespectadores. Então, eu tocar sozinho? Não gosto de tocar sozinho. Vai tocar? Vai lá. Vai tocar o quê? Uma tua aí. Vou tocar um Robertão, então. Uau! Opa, errei o timbre. Errei o timbre de novo. Vamos lá, eu não estava preparado. Nunca mais baixar. Gente, uma entrevista de atitude, né? Sempre tem um oferecimento da Imobiliária Marinha, Casa do Seu Negócio, do restaurante Clube União, do professor de Kickbox, Artes Marciais, aí do senhor Alessandro Brave, também conosco aí, Academia H2 Físio,
tendo a direção final aí de Alex Vitola e da pousada Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece. Gente, é sério. Não, é sério, gente. Não é, Carol? É, não é? É, eu lembro. Marquitos? Foi? Aí. Tá indo, mas tava no Facebook? Sim. Como é que eu vejo isso? Ei, mentira. Ó, o outro, ó. Vamos ver aqui. Vamos compartilhar. Apaga agora. Não, deixa, pode ter música. Pode ser alguma. Não precisa apagar a luz. Não, porque eu tava saindo uma fumacinha, mas eu acho que foi o mosquitinho que pousou lá. Toma nada. Não está ouvindo, tá? Só Olha pra o te cheiro, confirmar. tá saindo a fumar. Ah, cheiro bom. Seguindo aqui nosso bate-papo, então, através do Instagram, a gente está fazendo de tudo também para transmitir lá pelo Facebook. Não vai dar certo, até o final vai. Vamos conversar sobre um assunto que, é claro, para quem é músico, isso também tem o lance da curiosidade, é de saber das influências de cada um para chegar nessa grande harmonia, para se tornar o que se tornou a B62. Aê! Fabíola, mulher desse grupo que tem que, de uma certa forma, manter a ordem. Claro. Manter a ordem. E eles têm também que, de uma certa forma, saber que às vezes tu tá na TPM, aquela coisa toda, né? Enfim, tu abre essa boca maravilhosa para cantar uma coisa simplesmente assim, não tem palavras. No início eu até comentei com ele, quando ele me apresentou as músicas, assim, só que eu nunca cantei psicodelia, assim, né? Eu cantava MPB, música mais tradicional, normal, assim. MPB eu gostava de Milton, Loboses, de Pedro Lobo. E da mulherada. Isso, mulherada, assim, gostava de cantar alguma coisa do Clara Nunes, né? Eu tinha um grupo que a gente cantava só músicas da Clara Nunes, fazia um arranjo vocal em cima de músicas da Clara Nunes. Certo. E cantava muito também, cantava em musicais. Consegue dar um gazinho no mic dela? Acho que você consegue dar um gazinho no mic dela? Não, esse aqui não, eu desliguei por causa do... Não, é pra dar lá no... Eu cantava em musicais, né? Teatro, assim, eu sou atriz também, bailarina. Mas aí eu comecei, posso cantar, eu canto, mas tem que deixar eu cantar do meu jeito, né? Tem do teu jeito, da tua forma, de uma certa forma se sentir livre. Isso, assim. E também para eu me sentir me colocando, né, nas músicas. E aí foi mais ou menos isso, fazendo, assim, pegarem como ele cantava algumas músicas, né? E quando eu tô cantando é bem diferente. Certo. Até às vezes eu falo assim, eu respiro diferente assim, que às vezes ele quer. Não, eu imagino, depois até gostaria que tu contasse pra gente essa questão da técnica vocal também, tem todo um... Sim, não, como eu cantava assim, um segmento, assim, então sempre fiz aulas de técnica vocal, né? Então aí tinha algumas exigências que eu fazia assim, eu quero cantar desse jeito, porque é assim que eu acho que se canta, né? Certo. Então, mas aí aos pouquinhos a gente foi se ajeitando assim, nessa parte. A Fabíola Barreto, Neila Alien. Neila Alien. Ficou esse codinome. Me batizou hoje Neila Alien. Neila Alien. Eu não vi codinomes para os demais aqui. A gente vai... Não, só os dois. Só os dois em especial. O casal extraterrestre. Ele é o Evan Nave, né? E tem a nave. Que tem a Espera embarcar nela. E tem a Alien também. Espera embarcar nessa nave e aterrissar mais longe, né? A gente tá vendo nessas, né, cara? Bom, a Fabíola, gente, ela é cantora, atriz e bailarina. Ela participou, então, de diversos musicais. Entre eles, então, a Ópera do Malandro. Isso. Eu fazia a Vitória Fernandes de Duran. A Cafetona. A Cafetona, conta mais! Sim, daí as músicas do Chico, né? Da Ópera do Malandro. E então tinha aquele momento que eu cantava o Viver de Amor, do Chico, que uma das últimas montagens que eu assisti,
E daí, que era de São Paulo, era com a Lucinha Lins fazendo esse papel, né? E é bem legal, eu gostava de fazer, assim, tem que dar uma impostada na voz, uma encorpada, e usava uns peitão, assim, umas coisas, né, parecendo uma cafetona. Era bem, bem legal, eu achei bem gostoso. Marquitos. Oi. Tudo bem? Então, Eu sou dando sua dor. olha, lembra que a cada momento aqui tu vai ter que, né? Vem com a câmera aqui nessa mulher aqui, que agora ela é a vez. Canela, cara. A canela. Sim, tem vocês duas. Com a canela. Ela vai dar uma canela agora só dela. Por favor, vou cantar o Viver de Amor. Por favor. Pois é, agora eu não vou pedir nem acompanhamento, né? Então vamos lá. Não, Pra se viver do amor, aqui esquecer o amor, aqui sangrar e suar, não deu mais a letra. Como um trabalhador, aqui penar no amor, pra se ganhar no amor. Tá bom, Ai, o amor jamais foi um sonho. O amor eu bem sei, já provei, e é um veneno medonho. E é por isso que se há de entender que o amor não é um ócio, e compreender que o amor não é um vício, o amor é sacrifício. Seguindo o baile aqui na programação especial dessa quarta-feira, no Entrevista de Atitude diretamente. Falei, por favor, fazer as devidas honrarias, né? Falar do estúdio contigo agora. Pega um mic aí. Não, É só falar alto não, aí. foca ali. Vamos lá, então. Mas tá dando um delay. É legal, né? Delay é legal. Esse delay vai sair na onde? Daqui o botão, aperta o botão, deixa aí. Alô, aí. Galera, som aí no Instagram, por favor, me confirme. Tudo certo? Tá rolando aí? Já tá rolando no Facebook? No Insta tá ok. O que não tá rolando é lá no Facebook, né, Marcos? Nem no Orkut. Nem no Orkut. Não rolou? Faltou configurar o que foi. Não rolou, Marquitos? Tudo bem. Aqui diz que tá rolando, mas qualquer coisa a gente tá gravando também. Diz que tá rolando no Face. Alguém pode me confirmar se tá rolando no Facebook? Que doideira. Bom, enfim. Faleiro. Oi. Vamos fazer então as honrarias da casa, primeiramente. Agradecer, né, pelo espaço. Também poder entender, a gente tá... Onde a gente tá, hein? Aqui numa Nave Records. Numa Nave Records. Nave Records, aqui onde nasceu a Nave Records. Fala mais alto. Aqui onde nasceu a Nave Records, né? Que é uma produtora que está se engatinhando, né? A gente está engatinhando ainda e pretende transformar isso numa produtora de verdade. E mais um tempo, né? A gente está trabalhando para que isso seja a base, né? A base do nosso trabalho futuramente, né? Gravando e a princípio é para focar, é uma produtora pessoal que foca no trabalho, do nosso trabalho mesmo e de amigos, né? Aí, claro que com essa profissionalização desse método, a gente talvez venha a vender esse trabalho para bandas que queiram gravar e tal, tendo um estúdio, né? Isso tudo vai da capacidade, né, que a gente vai ter de produção, de qualidade de produção, para que as pessoas nos procurem para montar um trabalho junto e tal. Isso aí tudo é um caminho a ser percorrido, né? Não tem como chegar a montar agora. Né? Então a gente vai produzir ainda, vamos gravar as nossas coisas. Esse é o intuito, né? Gravar com qualidade e apresentar o trabalho para as pessoas, para elas verem, né, toda essa ideia que a gente tem como músico, como compositor, que eu sendo o compositor da banda e tal, mas a gente está cheio de compositores aqui, eles têm o trabalho deles, né,
E eu estou muito feliz de ter pessoas talentosas junto com a gente, tocando. A gente sabe o quão é difícil ser músico, em especial aqui no Brasil, né? E obviamente, não sei, ao longo desse tempo aí, passa aquela bendita bobeira de tentar desistir, né, Faleiro? E o que fez com que tu não desistisse? Tanto que tá aí entrando para a 38ª formação e disse, não, mas vai. É acreditar no som, né? Eu acredito nesse som muito, desde da concepção até agora. E eu, até assim, se passou na minha cabeça, será que é uma bosta? Tipo, porque só que eu pensava, não, mas é que eu não achei ainda. Eu só pra me poder entender, porque eu tô fora do rádio especial já tem 1 ano, né? Eu gostaria de saber. Bom, o Ricardo sabe. Eu vou falar, né? Foca no Ricardo, Marcos. Foca no Ricardo. Ele tá lutando. Porque eu queria saber agora, tem alguma rádio especial aqui em Porto Alegre que tá tocando som de vocês? Acho que é que tocou nosso Atenção, som. rádios, por favor. Tocou na FM Cultura e tocou na Putz Grila, que é essa rádio virtual. Sim, e tal. rádio online. Online e tal. E que eu saiba é só. Acho que teve lá. Foi pra Sampa também? Foi pra São Paulo. O álbum foi lançado na gringa, no Reino Unido, né? A história já começa por aí, pra gente poder entender. E aí lá. Marcos. Que meu? Pena que do Instagram que não vai conseguir. Mas enfim, o Marquinhos está gravando todos esses. Já tá. Pá, por favor, fica à vontade. Tá, a história começa assim, o álbum da B6 Dolls. B6 Dolls. Ele, na verdade, ele foi concebido assim, ó. Com essa capa. Com essa capa. Marquinhos. Tá pegando. E aí o que rola? Não, eu vou lá na frente da tela do Instagram. Bem bonito? Bem bonito? Bem bonito nisso, gente. Esse aqui é meu, no caso, né? Segura, Só tem esse. Deixa eu mostrar Só tem esse. Deixa eu mostrar lá para os nossos ouvintes. Caiu o celular, não dá nada. Aqui, ó, galera. Acho que era o meu. Não é o meu. Olha aqui, ó, gente, a capa. Consegue ver aí? Não, né? E aqui é o encarte interno, tá? Da B6 Dolls. Vinilzão. Tá aparecendo bem. Você tá vendo mesmo? Tá vendo? Tá assistindo bem ali? Tá assistindo? Tá bem? É isso aí mesmo? Foca aí. Tá massa. É isso? Tá, isso aí mesmo. Tá. Mais uma vez na capa do disco, então, pra mostrar pro pessoal. Aqui? É isso? É isso Tá. A capa do disco da B6 Dolls. E isso é caro, hein? Carésimo, né? É coisa pra rico. Não vai dar Isso tem uma história. Isso tem Não, mas a gente tem um álbum platinado, a gente tem um CD físico. E aí tu vai ver que a capa é diferente, porque essa capa foi Isso é censurada. especial. Foi censurada por causa dos copyrights que contém, que são toda a... Marcos! Cara, sério. Não, a gente precisa mostrar isso para os nossos ouvintes. Cadê o celular da Talau? A gente precisa mostrar esses detalhes, porque como a gente está um pouco longe, lá no Insta, no caso. Começa que a capa foi censurada, tá, gente? Aí eu volto lá. Quer eu fico ali. Por favor, Ricardo. Aqui a gente tá aí para se ajudar. Tá? E aí, enquanto isso, deixa eu ver aqui. Conta aí pra gente, então, Faleiro. Começa que a capa foi censurada. Porque como a gente ia comercializar o disco, eles me falaram que eu teria que pagar os royalties, né, de cada personagem que eu coloquei ali, que são os personagens que fazem parte, inspiram a esse trabalho, né? Tem
lance, uma pegada em Sgt. Peppers. Lembra sim, tem uma pegada por causa dessa poluição de acontecimentos da capa, né? E também, como a capa foi feita em 2019, ela é antes da pandemia, e as pessoas me falam que ela é premonitória, porque dizem que é o vírus, ó, e no cantinho tem as pessoas no isolamento. Tu sabia que a pandemia estourada. Não, se tu vê, daí tem o menino e a menina, eles dentro do isolamento, dentro de um cubo ali, que é o isolamento. Com a tela azul e coisa e tal. Dentro do cubo, no cantinho, tem um casal de crianças assistindo TV, que foi o que as pessoas fizeram na pandemia, né? Ficaram em casa, isoladas. Só pelo monitor, pela televisão, né? Obrigado, Anderson. Pode sentar. Graças. E aí tem eu criança, tem vários eus aí espalhados, fora o pessoal da banda atual também. Gente, para vocês terem uma noção, alguns dos nomes até então que eu vou citar aqui, que é possível, né? É muito inspirado no Sgt. Peppers, né? Tem bastante, né? Então, nomes como Grandioso Jornalista Juarez Fonseca, é isso mesmo? Isso. Tá aqui na capa do disco. Que lindo! O que tá fazendo o vilão dele, cara? Não sei, ele botou ali. Skylab não tá. O Skylab ia adorar na casa. Sim, ele... Janis Joplin, o Gordo Miranda. Gente, que legal. Eu vi aqui antes a Ritinha Nichol, né? Isso aqui, Jim Morrison, Júpiter, Jesus, o que precisa, né? Cadê nas folhas lá, ó? Mas veja o dia. Deixa eu apresentar esse cara aqui, então. E aí, Marcos, deu? Foi, tá brilhando? Tá brilhando? Obrigado. A gente conversou aqui um pouquinho, então, com... Cadê? Quer ver como eu coloquei o dado aqui? Nada, Gena. No violão, então, está o músico, compositor e arranjador Carlos Eduardo Faleiro. Isso. Vulgo Eva Neve. Quer americanizar o troço, né? Ele que é multiartista, tendo aí um trabalho vasto em trilhas sonoras. Sim, bastante. Também um dos fundadores aí da banda Todinho Bauer. Todinho Bauer. É tudo isso bacana, Todinho? Todinho Bauer. Eu tomava Todd. Não se esqueça que nesse meio tempo a gente se revelou as idades e tu tem uma boa larga escala. Então tem muita coisa que eu vou, né? Sim. Não é do meu tempo, né? Sim. Então... claro. Bauer Sim. Bauer é Bauer. Bauer, tá ok. E Todd é Todd. Todinho, tá bom. Todinho Bauer. Então essa brincadeira toda aí se originou e é o que é hoje a B6 Doce. Agora tá. Tá bem diferente, né? Assim, inclusive algumas músicas tu consegue ver versões da Todinho Bauer. Né, como os Nephilim, que foi gravado lá em 91, e também tem só que aquela gravação caseira, né, onde já foi aufundada a música, né, que é uma gravação tosca e tal. E algumas outras, como Velha Guarda, existem várias versões de várias gerações tocando, né. Cada 10 anos mudava tudo, e agora tá de novo tudo diferente, e tá bem melhor. Marquitos! Oi. Foca no Faleiro. Foca no Faleiro. Manda ver. Canta. Vai. Canta só um trechinho do Velho Bigodão. Velho Bigodão. Vai. Minha
fragrância de jasmim, percebo que ela não bate muito bem, mas tanto faz, já me envolvi. Eu deixo apartamento, hangar 43. Muito bem. Seguindo a programação aqui do Entrevista de Atitude Especial desta quarta-feira, diretamente de Porto Alegre, diretamente aí com a banda The Six Deuce. Depois aqui, ó, capa do disco aqui, onde foi censurado. Ué, você deve ter se sentido no máximo, né? Pô, o primeiro do trabalho do cara, já de cara censurado, né? Trabalho de qualquer maneira. O Renan, que fez a capa, Sim, Pra usar os créditos, isso é muito importante. a ideia da capa toda a concepção, tudo é minha. Mas o construtor da arte, através da ideia que eu criei, foi o Renan Trindade. O cara que trabalhou no software para montar, transformar a minha ideia em realidade. O nome dele é Renan Trindade. Renan Trindade. Renan Trindade trabalhou na arte, mas a criação, a concepção é minha. Tem um detalhe que o Ricardo estava soprando para nós aqui, que esse disco já foi gravado por uma outra formação. Na verdade não foi uma outra Importante formação. Não foi bem uma outra formação. Foram músicos que participaram como participação de Não foi a nossa especial. formação. E não foi formação passada. não né? tinha uma banda formada, né? A gente convidava os A gente convidou, se tu olhar a ficha técnica, tem aí o irmão da Adriana Calcanhoto, esqueci o nome dele. Cláudio Calcanhoto, na frente, vira aí. Aí que a gente conheceu o Fran. Aí a gente tem o ilustríssimo Juliano Julô também, que tocou no trabalho, que é um cara bem... Florence Ribeiro Barreto, violino. São participações especiais. Meu filho dele toca baixo. Tem mais um baixista, a gente tem o Bruno como baixista também. Dois batera, o Pedrinho, o Pedro Barreto, Pedro Ribeiro, não. Pedro. Olha, esse álbum em especial tá lá no Spotify. Ok, não foram feitas tantas demandas assim. 1000 cópias. Foram 1000 cópias. Já foram vendidas todas? Não. Então, como é que o pessoal faz para adquirir essa obra-prima aqui? Comprar Entra em contato pelo meu telefone, que está em tudo que é lugar. No Tá. Instagram, no próprio Instagram. Instagram. No Instagram da banda tem meu telefone. Perfeito. Tem Instagram, até Mercado Livre, parcelado em 10 vezes. Mas não é caro. Não é caro, mas é. Americana Casa do Marinho. Não! Não, o americano tá o rombo, né? B6 12. B6 Dose. Eu chamo B6 12. Era 2 horas da manhã, essa madrugada. Eu lá, fazendo bezi beaucoup. Entendeu? B6 12. Meses 12. É bom de falar que é bom. B6 12. Isso, B6 12. Tá, aí esse disco aqui é auto-intitulado, então, Satélite. Circumentible. Só pior, né? Não, a gente tava naquela também. Como é que vai se chamar, né? Eu não sei porque a gente Olha aqui pra Fabiola aqui. Não, Marcos. mas eu tô falando tanto bem que assim. Por favor. Que é isso que. Isso é captação. A gente vamos escolher um nome em latim, até por causa da Odisseia de Cetim, né? Por causa do passeando, é que na verdade o satélite circumventible é passeando de satélite. O significado. Né? Passeando de satélite. Isso. E que isso já é já foi uma construção, né? Assim, através do tempo.
tal, e aí tudo tomou forma agora, né? Ainda mais que a gente trouxe essa questão do latim por causa do sexo latim, né? Sim. Porque tem uma frase que fala relinchando cantigas em latim na música, né? Que faz parte da música 10 do álbum. E essa relinchada de música que é o do nosso latim último vem dessa interação com quimeras, então parte cavalo, parte homem e tal, essa coisa que tenta se comunicar, mas a cabeça de cavalo, então sai relinchadas em vez de palavras, né, que não tem cordas vocais e tal. Então essa relinchada de cantigas em latim é essa beleza através vamos supor, dessa coisa mais grotesca, tu enxergar a arte por trás dela, que é as cantigas em latim, no caso. Então vamos dar uma palhinha de estudo, por favor. É uma questão de tomar também uma água. Oi? Não. Tranquilo? A gente fez no início só. A gente pode fazer só o iniciozinho, então, que a gente só faz aquele iniciozinho, porque ela é muito grande. Ela é bem grande. Não, uma palhinha aí, pro pessoal já conhecer, e assim, eu vou tomar uma aguinha. Uma entrevista de atitude especial desta quarta-feira com The Zixdus. Tá aí no oferecimento, então, da Imobiliária Marinha, Casa do Seu Negócio, do restaurante União, do professor de kickbox, Sr. Alessandro Brave, da pousada Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece, e da Academia H2 Físico, direção final de Anexo. Salve, Dale! Vocês não batem palmas, não? Obrigada, Marcos. Acho técnica fácil. Entrevista de atitude pelo Instagram, continuando nosso bate-papo aqui. Lembrando que você pode encontrar esta maravilha do disco, essa preciosidade aqui, entrando em contato aí com a banda nas redes sociais. Siga, inclusive, aí nas plataformas, Facebook, Instagram, tem muita coisa bacana, material no YouTube também. Siga, fique por dentro aí da Zixdus. Seguindo aqui e conhecendo um pouco mais dos integrantes também, que eu faço questão que saia desse meio de Porto Alegre e que, né, desbrave o Rio Grande adentro e suba país afora. Lá no baixo. Vamos lá. Muito bem, pega o mic aí para Thiago Pedruzzi. Satisfação, prazer. Sejam bem-vindos aí ao Entrevista de Atitude. Prazer. E... A maioria me conhece pelo sobrenome mesmo, pelo Pedruzzi. O Thiago é muito
muito Quero saber se o som aí tá saindo bem do Thiago. Me dá a impressão que tá saindo tão baixinho. Tá baixinho? Fala mais Também- alto, mais alto. Fala mais alto. Também tá. Tá, agora tá pegando. Como é que tá aí na... Tá sim, Tá. agora sim, tá certo. Quer chegar mais pertinho aí? Thiago. Bota mais perto da boca. Bom, a apresentação do Thiago é o seguinte. Quer que eu me apresente? Eu falo que eu sou. Olha, eu tô me baseando na ficha técnica do que o seu colega de banda me mandou. Confia? Não muito, mas... No baixo, então, da Bisix 12, Thiago Pedruzzi tocou, então, em bandas de garagem. Entre elas, então, a Todimbauer. Mãe. Todimbauer, mãe. E a Mary Freak. Isso. E simplesmente trabalha, então, como sonoplasta aí no grupo RBS. Eu trabalho com... Boa noite. Boa noite. Eu sou publicitário, formado em publicidade. Eu trabalho com sonoplastia desde 2018 na RBS. Uhum. Mas eu trabalho mais com jornalismo mesmo. Eu faço Globo Esporte, Jornal do Almoço. Certo que o cara é responsável. Não sou responsável por nada. Meu nome é aqueles que estão nas letrinhas só lá, que vai dizer que eu participo. É só isso mesmo. Como é que foi se achar com essa gurizada aqui? Eu conheci o Faleiro, acho que desde criança, que a gente morou no mesmo bairro. E eu sempre toquei, mas eu tocava de... O que tu tocava? Tem uma cara de quem curte muito grunge. Exatamente. Mais as minhas influências, assim, sempre foi mais rock and roll, assim, mais pro grunge, mais pro hardcore e coisa assim. Uhum. E eu sempre toquei, daí um dia ele me convidou pra tocar. Posso fazer uma pesquisa na web sobre isso? Pode, é por só favor. tocar no ícone de pesquisa Por abaixo. favor. Ela tá junto. Eles estão sofrendo. Deixa, pode deixar aqui, o meu telefone aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É o meu, aqui, é o meu. O Google tá nos vigiando. Vai, não tem problema. Posso fazer uma pesquisa. Você viu isso, gente? E ele me convidou uma vez pra tocar, era uma outra formação, totalmente esquizofrênica. E aí tu aceitou. A gente foi tocar, né? A gente foi ver o que acontecia. Daí foi rolando, aí acabou começando a trocar pessoal. E aí quando a gente ficou um tempo parado por causa da pandemia também, ele começou a fazer o contato com o pessoal. Daí o Franco já estava, acho, na banda. Entrou depois, né? Vai chegar. Outubro de 2020. Isso, daí. Só que a gente acabava ensaiando às vezes sem o Franco, né? Porque ele tocava sem. E daí depois que o Franco começou a entrar na banda, daí entrou o pessoal, a gente começou a mudar totalmente os arranjos das músicas, começou a trabalhar mesmo nas músicas, ficou mais... De certa forma, foi um impacto pra ti, né, Pedrozinho? Eu brinco que eu toco por osmose, né? Pra baixista não tem diferença? Tem diferença, mas eu digo que eu sou o único que não é músico, né? Que eu só tô de teimoso no meio da galera. Eita! Dá uma palhinha aí, Marquito! Putz. Isso eu não dizer. Qualquer coisa. Eu também. Gente, deixa eu dar um recado para vocês aí na próxima semana e também aproveitar. Cadê? Aqui. Para vocês em especial, né? Convite para subirem a serra. Agora, nos próximos dias 3, 4 e 5, vai acontecer então na cidade de Flores da Cunha, edição do MDB Fair. Edição aí, Festival de Blues, edição na cidade de Flores da Cunha. Serão 3 dias de muito blues, muita coisa bacana que vai estar acontecendo então na cidade de Flores da Cunha. Algumas das atrações então, tantas, né, que irão participar desse festival. A Hard Blues Trio, Ari Ravanello, o Solon Frescone e muito mais. Convite então aí
para vocês nos dias 3, 4 e 5 a edição então do MDB Fair na cidade de Flores da Cunha. E na próxima semana então estarei conversando com o presidente e o vice do Departamento de Cultura para falar então tudo o que está acontecendo, se tratando de cultura e claro, se tratando aí do Festival de Blues que vai acontecer na cidade de Flores da Cunha. Baquetas para que te quero. Boulos, é isso? Boulos. Gosto muito dele. Boulos. Esse é meu irmão. Olha aí. Não, tô brincando, né? Sério? Eu não tenho visão de ser pessoa política. Ah, é? Não, é sim. sim. Essa pessoa porque... Oi, Mas oi! na bateria da Visix 2. Essa eu já. Que não tem camiseta pra mim. Eu devia vir uniformizada, correto? Vai ganhar. Não sei. sei. Fala com o chefe ali. O chefe. Fala com a patroa ali. Não coisa errada, né? Senhor Luciano. Nem vou falar o Diga lá. Tudo bem? Como é que vai? Compositor, um dos fundadores aí da Sexteto Jazz. Juntamente com o Franco. Pois bem. O que é? Não, pois bem. Dividiu o palco com nada mais, nada menos do que o senhor Júpiter Maçã. Eu gravei um disco com ele em 2002, cara. Foi isso. Você mencionou que chegou a falar pra você. Metade do disco. Teve um outro baterista que gravou também. Qual foi o disco? Qual foi o disco? O Recivilization. Sem sombra de dúvidas aí. Disco esquisito, né? O mais injustiçado eu gosto. da história. Eu também gosto. Né? É um disco. Eu gosto. É um disco lá do B Total, né? Parece. Eu gosto. Descompasso, tudo Bom, Luciano, tu começou tua carreira na bateria e quem foi, né? Quem te influenciou nas baterias aí? Quem foi o responsável por que tu gostasse da bateria? Foi Pink Floyd. Pink Floyd. Eu tinha 9 anos de idade, morava na casa do vovô, criado pelo vovô, dormia no mesmo quarto que meu irmão mais velho. Então tu dorme no mesmo quarto que o irmão mais velho, logo o quarto não é teu. Só a parte de cima do beliche. Então assim, ele que mandava no quarto, né? Ditadura maninho. Sim. E ele ouvia, deitava ouvindo música e acordava ouvindo música. E uma certa manhã, lá pelos 9 anos de idade, ele estava ouvindo o disco More. E aí sim, eu despertei e disse assim, que música linda, o que é isso? Era aquela música Crying Song do More, do Pink. E aí ele falou assim, Pink Floyd. Disse, agora eu já sei que eu gosto. E eu sei que eu vou tocar. E eu já sei que eu gosto e fui nas Americanas e lá nas Americanas tem um disco Pink Floyd pra vender. Sim, espertinho, ele que tinha toca-disco, né? Então vai lá e compra um disco do Pink pra ti. E aí eu comprei o disco, aquele medley. Comprei o medley. E não veio uma hora, veio o medley porque eu tinha um medley. E aí eu trouxe, foi o meu primeiro disco da minha vida. E aí comecei a ouvir aquilo, daqui a pouco o meu pai, que era meu irmão mais velho, né? Criado pelo vô e tal, o pai levou um dia pro apartamento dele e ficou com medley lá, depois voltou arranhado. Eu tenho o disco até hoje, né? Mas no Echoes ali tava arranhadinho, né? Eu ouvia toda hora esse disco. Legal. Mas aí eu fui atrás, porque nesse disco aí, no Uma Guma, né? Até, mas depois eu tenho a discografia, os LPs todos repetidos, né? Pra garantir, porque né, vai que arranha uma faixa. E aí, completa. Aí foi assim, ó. Comecei a ver os caras, e aí tinha aquele gravadorzinho de fita cassete também, né? Porque eu não dominava ali o toca-disco, eu era obrigado a me virar, a gravar fitinha e tal. E rolou a Armação Ilimitada, e teve o episódio lá que um deles se apaixonou por uma sereia e tal. E aparece o Lula, o Juba, dando uma ponta de cima de um penhasco lá não sei aonde. E aí rola The Great Living the Sky, né? Que essa cena, e muita gente vai lembrar disso aí, cara. E eu vi isso aí, nossa, que louco, um troço de arrepiar, assim. E aí era só eu assim, sentadinho na sala,
ouvindo essa música e assim, sabe, ajoelhadinha assim, lagriminha correndo assim embaixo. Os caras têm capacidade de me emocionar desse jeito. Eu gostaria de também um dia conseguir transmitir esse tipo de sensação, de sentimento para alguém. E aí foi quando eu me descobri assim, eu quero ser músico. E tô dando um resuminho aqui porque eu não vou tocar bateria, né? Já tô comendo aqui o tempo dos outros falarem. E aí teve a gincana do Ipo, eu já era um pouquinho maiorzinho e tal, a primeira gincana do Ipo e a minha casa lá, que é uma casa muito grande, na Paris Borges, assim, a casa onde eu morava, a casa do vô liberou o casarão todo, pátio, tudo, muita gente conhece lá. E aí lá foi sede de uma equipe, a equipe da Lata. E era uma equipe totalmente lá do B, mas tinha uma galera, tinha umas 200 pessoas na casa, assim, eu mesmo não dormi no meu quarto, que não era meu quarto, dormi no carro lá. E rolou uma banda tocando lá no sábado à noite, domingo era o desfile, né, das equipes, tudo, e os caras foram tocar alta sonzeira, Rolling Stones, tudo. E o nome da banda era Lei de Raposa. Um dos bateristas era o Pedro Tabideu Balde, da Pink Floyd das Antigas, o Pedro Ram, amigo. E eu tava no Natal com ele agora, na casa deles em Belém Novo, Carlinhos, tudo, tava contando essa história, né, muito lindo, assim. Que no outro dia de manhã eu fui na bateria tocar, a bateria dele tava toda montadinha, assim. E eu assim, passei a noite toda vendo ele tocar. E eu comecei a tocar bem baixinho, assim, sabe? De manhã, domingo de manhã, antes do desfile. Todo mundo meio que de ressaca, dormindo. E eu comecei a tocar ali. Daqui a pouco aparece o Pedro. Assim, vou tomar uma mijada, vai desculpa. Ele disse, não, tá legal, velho. Segue, tá bonitinho, vai, segue, toca. E esse foi um grande incentivo, porque aí eu poderia ser aquele trauma, né? Tipo, cara, o que tu quer ainda? Nada a ver, tu não toca nada. Não, cara, foi um amor. Foi assim, sabe? Ele é um grande mestre, assim. Isso eu agradeço muito a um amigo que, em vez de me limar, né, o cara, né, não foi traumático, ajudou. Então, assim, eu toco bateria com a ajuda dos amigos, que me permitem, me ajudam, me convidam, me dão colher de chá, e me dão ideias, e dizem, né, aquela coisa. E aqui com a Psiques 12? Com a Psiques 12 agora... Se tornou uma família, né, eu me sinto totalmente em casa. Né? O convite do Faleiro foi uma luz muito boa que surgiu, assim. Conheci as músicas e tenho espaço para também dar algum pitaco, dar ideias, né? E isso aí eu vou trazendo a minha influência, que a minha influência é toda progressiva. Certo. É jazz progressivo. Essa que veio do Pink e tal, mas depois descobri o Gênesis. Pois é, agora a pergunta clássica, Gênesis. Gênesis Peter Gabriel ou Phil Collins? Pink minha mãe. Certo. E Gênesis é a banda pai. E Gênesis em todas as fases. Eu não sou fã radical, não. Gosto até da última fase agora que rolou um outro vocalista, Ray Wilson, parece. Eu adoro, mas assim, é uma coisa minha. Mas tem muitas bandas que eu piro, assim, Camel, é uma banda maravilhosa. Essas dicas que são importantes. Qual é a dica de hoje, então? Sim. Ouçam Soft Machine em primeiro disco. Que um dia eu fiz uma propaganda do nosso primeiro show, acho que no Ocidente. E eu linkei assim toda a história do Soft Machine, que é uma psicodelia, depois uma psicodelia meio progressiva e tal, depois foram pro lado do jazz, né? E um dos bateristas, o Nick Mason, o baterista do Pink Floyd, pra mim, se não fosse ele, era aquilo, né? Eu queria ser igual, né? Eu usava até chapéuzinho, tudo, eu era um adolescente, queria ser. Mas depois foi, claro, o Mason é do coração, mas quando eu ouvi Soft Machine, o baterista Robert Wyatt tocando, né? Vem essas duas bandas maravilhosas aí, o Gênesis. O Phil Collins, pra mim, é um baterista maravilhoso, né? Além de... o leque, assim, é gigante, né? Falou no Milton Clube da Esquina. Nossa, hoje em dia o que eu mais ouço é a nossa música brasileira, vindo dessa época aí dos anos 70. E aí, tu se depara com um caminhão de informação, claro que você está falando de Som Brasil, né? A gente se detém em alguns nomes, mas a partir do momento que tu começa a vasculhar, tu cava e aí vai saindo um montão de coisas. Meu Deus, onde é que isso estava? Como é que eu nunca ouvi até então? E como é que uma rádio até então nunca foi isso? Sim. Eu falo isso porque eu fiquei 10 anos à frente do microfone da Rádio Solares lá em Antônio Prado. Obviamente, o nome do programa era a Atitude, onde eu trabalhava nas noites, né? E eu tive a ousadia, essa é a palavra que eu uso, né? Eu tive a ousadia de vasculhar e simplesmente colocar
o lado B, muita coisa lado B para os ouvintes saírem daquela zona de conforto, né? Daquela sonoridade do clichê, não. Então eu tenho muito orgulho em relembrar isso aí e dizer que a música brasileira, em especial a década de 70, até mesmo os anos 80 também tem um montão de coisa legal, mas tem que vasculhar, né? Muito, muito, demais, assim, cada vez mais. Pra mim, anos 80 agora tem uma sonoridade que na época, quando eu não percebia, mas eu sou amarrado nos anos 80. Tipo de banda de um single só, mas ok. Não, eu tô falando da MPB ainda, Sim, né? Tô falando da música brasileira, né? Tô falando de toda essa galera aí que seguiu, imagina, todos esses grandes nomes. E tem coisas que eu descobri também que eu não conhecia, que ele tá falando de como é que eu nunca ouvi? E assim, Taiguara, por exemplo, Taiguara é o meu mestre, é meu pai da música brasileira. Taiguara, assim, ouçam Taiguara, procurem Taiguara, assim, vocês vão se surpreender com a maravilha, com a poesia. O músico, o poeta mais censurado da história do Brasil, tá? Saibam disso também, né? Tem um livro deles, Outubros de Taiguara, não, mas ele é o mais censurado. Tá? Me corrijam depois, bem. Não, o Chico é mais. Não é. O Taiguara é o mais censurado. É isso aí. Eu li no livro, tem um livro em casa ali. E assim, nossa, aí quando eu ouvi uma música dele, eu disse assim, irmão, você é compositor. Aí eu assim, eu sou compositor, Que loucura, que maravilha, né? Eu compus 19 músicas, assim, entrando pela janela, assim. Então eu também sou compositor, tenho minhas composições, que um dia pretendo ainda gravá-las, né? Tô conversando com o pessoal aí, um amigo, outro que me dá uma colher de chá. Eu já dei tanta colher de chá para amigo, né? De ir para estúdio gravar, né? Agora é minha vez, né? Me ajuda aí, não tem cachê, mas a gente pode, né? Também Não, quero pagar cachê para todo mundo, vou passar num edital aí e tal, vai ficar todo mundo rico. Faz uma homenagem aí em nome do... Não, segura o mic. É pra te falar. Faz uma... Aqui, ó. Taiguara foi um baita músico e ativista. Que bom ser lembrado por aqui. O William. Olha aí, ó. Ele fez peixinho, não adianta, né? Gurizes. Eu entendi filho também. Não. Meu filho custa mais. Olha aí. Mas é o teu filho que comentou, é isso? Não. É o teu filho. O William é meu filho. É filho de quem? Não. Enfim, tá aí. Obrigado aí, querido. Lembrando que todo esse material, então, vai estar lá nas redes sociais de Facebook, YouTube, tanto dessa que vos fala, também da Musics dos... Tem uma situação que a gente vai abrir aqui um parênteses, a gente vai desfocar um pouquinho aqui do nosso tema, musicalmente falando, apesar que, querendo ou não, essas situações, elas andam lado a lado. Nesse amigo. É um assunto que de uma certa forma serviu de inspiração, né, Faleiro, para a grande maioria das composições que até então tu vem fazendo. A gente vai abordar agora um assunto que é uma realidade, tá? Que a gente lida e muitas vezes a gente não quer aceitar ou até mesmo enxergar, mas é uma situação que o próprio Faleiro vai explicar um pouco melhor pra gente, porque de uma certa forma lidar com saúde mental. Pô, eu fazendo toda uma encenação aqui séria, cara. Não, eu sei. Ricardo, tu não vem mais. Vai pra... Tem que trazer uma régua pra dar na minha mão. Tu corta o Ricardo, tá? Cantinho da... Como é que é, Bruno? Milho. Não, mas tinha uma outra cantinha da vergonha, né? Cantinho do pensamento. Foca ali. Foca. Faleiro.
Quero que você se sinta à vontade, fique bem à vontade, bem tranquilo, conversando com a gente sobre esses temas que até mesmo a gente conversou em off e é um assunto que a gente quer dividir com os demais, né? Tu me citou alguns aqui. É um pouco delicado para mim também, porque eu fiquei um pouco impactada, mas o Entrevista de Atitude está aberto, livre, para que você fale, né? Em especial ao alcoolismo, saúde mental, sinestesia. Por favor, fique à vontade, depois a gente vai explicar o falar assim rápido, né, sobre isso. Mas eu quero abordar a situação que eu nasci com essa condição neurológica e nem sempre sabia assim, o que era, né? E essa condição ela faz com que eu sinta gosto e cheiro sem eu sentir e é isso que faz com que eu me inspire para compor. Então eu tenho muitas composições, muitas, porque isso me estimula, eu estou sempre sendo estimulado. E por causa disso, eu não digo que isso foi o fator principal, eu me envolvi com álcool desde muito criança, né? Eu comecei a beber com 8 anos, frequentemente, roubando bebida e tal. E isso era uma maneira de aliviar as sensações que eu fui descobrir que era sinestesia só com 19 anos. Então, até então eu tomei remédio psiquiátrico e tratei isso de uma maneira como doença neurológica, que na verdade é uma condição, né? E isso atrapalhou a minha saúde mental, esse envolvimento com álcool e drogas, que me transformou em um cara que vivia a realidade aquela na qual eu estava inserido através de álcool e drogas, que foi uma realidade paralela do que se vem, do que as crianças e adolescentes têm no decorrer da vida, né? E que foi, que de certa forma me atrapalhou, mas por outro lado me fez compor e criar esse universo inteiro. Então, acredito que se eu tivesse seguido uma vida certinha e eu não tivesse me envolvido com essas questões, né, e eu não tivesse nascido com sinestesia, não teria proporcionado do que eu fiz, não teria feito nada do que eu fiz. Isso foi tudo necessário, né, para chegar aqui onde eu estou hoje. E lutando contra o alcoolismo, eu vou passar sempre, né? E tipo, eu tento beber regularmente, assim, né? Regularmente não, eu tento beber socialmente. E aí eu não tenho, eu tento não beber, mas não é que bebida seja um problema. Eu posso sentar e tomar uma cerveja normalmente como qualquer um. Claro que em alguns momentos isso pode se deslanchar e ir para outro lado, né? Pelo fato de eu gostar muito do álcool. Então, de todas as drogas que existem, para mim, o álcool é a melhor droga. É a que te faz viajar mais. É muito mais. Porém, fazer isso. Porém, não dá pra fazer, né? Ah, não convido mais, não sabia disso aí, tá falando agora. Não, tá com peso na ponta. Capaz, não, tá tudo bem. Não sabia? Não sabia, tá bom, você foi agora? Não, tá tudo bem. Então, pode me convidar, não tem problema. Tá. Não tem nada. E é isso, então eu tenho esse acento, né, na sinestesia muito forte. E isso atrapalha a minha concentração. E vindo com essa sinestesia, eu tenho TDAH e borderline, eu sigo no Chantepin e mais algumas outras coisas também. Só que a gente... Tipo, oi? TDAH, borderline. Vamos de mais um som, gurizada? Vamos fazer mais uma palhinha, então. Depois de toda essa superação, vamos dizer assim, né? Não, essa é a última. Pois é, então vamos ter. Não é a última, depois eu vou querer. Eu vou querer aquele som. Eu vou querer aquele som que eu vi lá no. Eu sabia, viu? Ela gostou, né? De manhã no meu jardim. De manhã no meu jardim. Então você de manhã agora. Então deixa só programar. Não, desculpa, pra fechar. Eu quero pra fechar. Ah, quer pra fechar? Isso, Obrigada. Entrevista de atitude.
Besitos. Olha só, olha só, porque eu acho melhor a gente tocar o Velha Guarda pra fechar. E tocar essa de manhã no jardim agora. Não, fazer o papo de 46 mil. Eu ainda tenho que apresentar o Ian Anderson, gente. Eu ainda não digo fazer outra pra fechar em vez dessa. Você vai escapar. Não, ainda falta. Olha, você tá confundindo. Tá, o que a gente faz, então? 46.600. Tá, então vou começar. Garantido, né? Posso? Ai, pode. Vamos lá.
estava acompanhando nesse meio tempo o semblante dos integrantes, o quão é impactante. Tirando tudo, Ricardo. É o mais impactante. Do Ricardo pra cá, ó. Do Ricardo pra cá. Gente, a fusão, o sentimento, mil e uma coisa que acontece nesse meio tempo. Pedruzzi, relata pra gente. Qual é o tipo de sentimento? É isso que tu falou, né? Mas a questão da fusão, assim, pra gente parece que sempre tocou junto, né? Uma coisa que meio... Uma sinergia. A gente parece que a gente começa a tocar e não consegue parar, assim, tá coisa junto, né? Gostoso. Não, entra em transe também, né? Tem essa questão que a gente trabalhou muito em cada música, né? A gente tem que criar o efeito, senão tem 3 aí. É que a gente trabalhou muito as músicas, então a gente já sabe pra onde que vai e pra onde que vem, né? Então a gente já aproveita e deixa a música levar, assim. Que já tá mais no inconsciente, assim, é uma coisa mais interna. E mexe também com o lado da... Por mim, não sei, foi o que eu senti nesse momento aqui, prestando atenção no semblante de todos, assim, um pouco da espiritualidade. Tá vendo lá? Quem sabe, né? Pode ser. A gente fala sobre isso, que a junção dessas pessoas é alguma coisa cósmica, assim. Foi uma coisa que foi conduzida. A gente tem esses sentimentos, essa sensação de que a gente não foi unido por acaso, né? O universo sabe o que faz. É assim. E cada vez a gente está, à medida que o trabalho está evoluindo, assim, a gente começa a ter ter mais certeza disso, né? Claro. Uma curiosidade, eu acho que é legal falar que essa é a primeira canção que a gente está arranjando junto, porque ela não tinha ainda, ela só tinha um embrião de violão e voz, né? Correto? Né? E essa foi a primeira música que a gente tocou, assim, do zero, junto, sabe? A gente compôs junto, não, a composição já tinha, mas os arranjos, né? Porque as outras a gente já tinha um guia, que já tinha um disco gravado, né? Então a gente tinha que seguir uma certa métrica. Nessa daí a gente criou a métrica. O Faleiro, né, liberou pra gente, só não podia trocar nota eu não deixava Nessa questão da... Eu vou improvisar, que eu não sei como é que tá o tempo, dependendo da apresentação do Franco. Mas assim, o sentimento que eu tenho é o seguinte, sabe esse futurismo que a gente está vivendo, que é um futurismo que se via muito na década de 70, nas ficções, e muita coisa parece que se acertou. Claro que a coisa não está totalmente Mad Max assim ainda, né? Mas está meio, não está totalmente Blade Runner, mas também está, né? É muito assim, sabe? Então esse sentimento, e a gente embarca essa banda, né? Ela embarca muito nessa questão assim tem essa coisa da ficção, mas também é uma realidade. Sim. Andam lado a lado. Anda lado a lado. Uma realidade disfarçada. Como você estava falando, tem um lance espiritual. Eu acredito que seja aberto um canal aí. Com certeza. Tá? Pra quem acredita, pra quem curte essa vibe, tá ótimo, é isso aí, né? Sim. Tem outras pessoas que ficam risadas disso, não, nada a ver com isso. E as peças se trocam. Olha, estamos aqui a nossa formação agora, né? Essa é a nossa formação exato aqui, momento, né? Que está fluindo, que está dando certo. Mas eu quando toco me vem imagens, coisas assim que até eu nunca vivi, e tem situações e sensações assim que eu tenho quando eu assistia os vídeos do Bowie, o filme, aquele Homem que Caiu na Terra, e cenas de filme também que eram os animes que eu assistia a versão, né, Patrulha Estelar, né, que é o Yamato, né, que é um anime dos anos 70 e tal, Star Wars, muita coisa assim, sabe? E as trilhas sonoras desses filmes aí, né, olha só, e a gente tem essa timbreira toda dos teclados que nos leva, né, a viajar, né, voando em galáxia. Que doideira. Não, fica à vontade, Luciano. Não fala isso. Fica à vontade. É que ele vai se colocar aí. A casa é sua. Pode entrar. Tá bom, mas na real todo mundo tem os alter ego, né? Alter ego. Marquitos, e aí? Tamo bem. Como é que tá a audiência? Foca em mim,
por favor. E o áudio tá bom? O áudio está saindo bem? Então, eu quero aproveitar essa câmera aqui, essa aqui, para fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, a banda Brigitte Dobson. Né? Agradecer também aos nossos telespectadores através do Instagram. Lembrando que esse material, hoje, né, tá tendo a edição aí do senhor Marcos Paz. Paz. Tu é parente do Marcos Paz? Primo, que é? Nada. Aí você toma. Tem, né? Um abraço aí, querido. Lembra do Marcos Paz, né? E mais uma vez, então... Se é por isso eu sou parente da Zélia Cardoso, não quero ser. Vamos começar agora. Feito aí alguns dos agradecimentos. Vamos lá. Foca lá, Marquitos, no Ian Anderson da Brigitte Dobson. Isso é no final, Farfisa. Não, eu já falei. Não, Farfisa foi o primeiro, cara. Ele simplesmente passou na sua frente. Tá, Fabiola? Saiu falando. Simplesmente quebrou a regra. Mas foi sem querer querendo. Me cortou, não deixou eu fazer as honrarias da casa, que é pra começar tudo com nós, porque as mulheres que mandam isso tudo. E olha lá, ó. O que é o que comanda lá? É o meu lado feminino. O lado feminino, tá bom. Franco Salvadorete. Tu achou que eu ia errar, né? Ah, só no começo, né? Não é um nome tão difícil assim, mas muita Franco, gente erra. querido, assim, eu, em especial eu vou pedir que tu chegue mais pertinho, porque você precisa aparecer para os... Não, ele tá de lado. Olha aí não dá, Franco. Eu tô só ouvindo, veio de propósito. Senta no chãozinho. Franco, senta aqui do meu lado, por favor. Olha, pronto. Marcos. Meu Deus! Fogo na cara. Vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que tá fazendo delay. Aqui, ó. Deixa a gente fazer ao vivo aqui. Mas daqui até eu pego o microfone ali, né? Pega, né? Mas pode falar aí também, pode falar. Aqui, assim. Pra dar um chave. Ah, não tá pegando. Não? Vira só um pouquinho aí, Marcos. Pega eu e não pega o... Aí. Pronto. Pegou? Tudo bem? Não, ainda não. É grandinho, não dá pra isso daqui. 5 minutos de bateria. Salvador. 5? Então vai ser bem sucinto. 5%. 5% de bateria. Bem sucinto. Valeiro, corre pegar o carregador ali. Tá ali. Só que ele tá ali no meu, pode tirar o meu tá fornecendo internet. O Franco, ele é professor então de flauta transversal, além aí de virtuoso instrumentista. Entre seus projetos estão então a Banda Municipal aqui de Porto Alegre. Não. Ó lá, quem mandou lá. Eu já disse pra ele corrigir isso aí. Ação emergencial. Foi uma votação emergencial por um período de 2 anos para uma série de concertos. Eu não fiz o concurso. Eu só me inscrevi de acontece isso mesmo. Uma contratação emergencial. Tá. Foi em 3 momentos, foi 2009, 2010 e 2015. Fica sendo mais É o que tomou que entendi. Essa brincadeira também é jazz.
de materiais. O Perdeu. Ling, né, o Instituto Ling, Santander, o Ajas Festival, Sesc, Feira Rural. Ah, que legal. Tem um monte de coisa. Claro. Palcos de notoriedade mesmo. E a Anderson na sua vida? A primeira influência, e hoje mais do que nunca, né? Nesses últimos 2 anos eu tenho cantado mais, né? Que se chama Cantar. Tenho usado bastante assim, comecei a usar aqui com esses 12 e estou usando no direto, estou usando no samba. No samba? Estou gostando de usar esse recurso. Já conhecia esses malucos aí? Não, então o Edu eu conheci através do Egisto Dalsan, que foi o produtor desse disco. Que filho do Egisto, hein, cara? Continua aí, tá com o selo dele. Ô, Gilson, manda notícias, cara, porque nunca mais. Tá bem, tá O Egisto foi o produtor do álbum. Foi o produtor desse álbum aí. E ele queria um flautista para gravar os netos, e o Egisto me conhecia, o Egisto mandou uma mensagem para mim, e aí foi quando eu conheci o Edu, a Fabiola eu conheci depois, conheci no ensaio só, quase um ano depois. Porque aí veio a pandemia, foi exatamente uma semana antes da pandemia. Então a gente gravou no Guine, no Tonelo, e a gente foi lá que eu conheci o Edu. Encontro muito louco. Eu lembro que ele chegou assim, com chapéu, assim, esquisito pra caramba, com um óculos, ficou comentando ele nas damas, né? Primeira vez foi assim, começamos todos, assim, pra caramba. Mas ele foi bom, chegou com 2 litros de Coca-Cola. Entendeu? De Coca-Cola, ele tomou uma Coca-Cola e aí deu certo. Fiz a gravação aqui nesse disco aqui, eu faço parte, eu gravei nesse disco. E aí veio a pandemia e nesse dia eu tinha uma mensagem no meu celular, em outubro, setembro, forte da pandemia, assim, ácido da pandemia, né? Segundo ápice, né? Foi a segunda onda, né? Que era a primeira onda em março, aí uma abertura assim, a abertura a outra. A gente gostou muito da tua flauta, eu quero que tu te junte ao grupo, tem possibilidade de lançar esse trabalho no exterior. Não deu xalalá, né? Há 2 anos, agora não vi nada. Deu xalalá, alçado exterior, tornei, Londres. Meu Deus! Deu xalalá, não foi Egito, ele. Ele. Mas como a gente lançou porque nós vamos lançar, foi lançado eu que estou falando agora. Eu tô brincando, Eduardo. Explica aí, brincadeira. Não, o álbum foi lançado fora do país, né? E aí lá foi feita toda a propaganda e tudo, e justamente a música métrica, os caras me falaram que tinha um feedback melhor no exterior por causa das flautas e da gaita. E tem um dueto, uma hora, que a flauta solo destrói, né? E aí depois a gaita numa parte dá uma... fica muito bonito. E aí porque tá bom mesmo, essa versão do disco ela é boa. Ela é boa, né? A gente tem uma crítica inglesa sobre o álbum. Não, também a gente tem uma crítica inglesa em cima do álbum, no lançamento do álbum. Certo. A piada... É bem interessante. Sim, não, a piada é que eu tô esperando a turnê, né? Ganhar em euro, que ele falou, né? Vamos ganhar em euro e tudo. No meio de uma pandemia, eu disse, então vamos, né? Não, eu sei, só fazendo piada. Não, eu acredito que tô aqui, até hoje. E o som tá cada vez melhor. Aí depois veio o Farfisa, que eu conhecia só de nome. Um baita de tecladista, um grande músico, né? A sensibilidade, uma baita pessoa também. E aí nós tínhamos outro baterista, o Pedroso já estava. A formação era completamente diferente do primeiro ensaio. Não, eu volto a dizer. A 37ª. É na 37ª. Eu entrei na 37ª. Essa é a 38ª, né? Essa 36ª
Tu tava sempre eu acho que é 36ª quando que era com o Pedrinho. Sim. Pedrinho. Depois teve o Tagore. Depois teve o outro. Não, Tael. Tael e teve o Boca. Eu 35. E aí eu falei pra ele, o bolo ia cair com uma luva nessa formação. Não, e eu já queria, mas ele meteu a pilha. Porque quando eu vi que aquele bateria era muito pesado, assim, que não ia fechar, com a formação do grupo, um baita bateria, mas tinha a mão pesada, a gente precisava de um cara de mão mais leve, assim, falei, cara, o cara certo é o bolo. O bolo tem toda uma bagagem do jazz e do progressivo e toca leve, cara. Pesa quando precisa, mas ele geralmente é um bateria leve. A gente toca com uma flauta, não tem tanto volume, não, um trombone, entendeu? Não berra, né? Então, o batera é fundamental que tenha essa sensibilidade que o bolo tem para tocar. Isso, sensibilidade que ele tem. O bolo eu conheço ele mesmo, como ele falou, né? Desde os 14, 13 anos, a gente andava de skate na igreja da Assunção ali, Colégio Glória, ele que era o Colégio Glória, depois a gente começou a tocar, fizemos o Sexteto do Aço, fundamos junto em 99. Antes eu fiz parte de uma baita banda de progressivo de Porto Alegre, Cinema Show, que ele fundou junto com o Adelamir, com o Billy Net, um grande guitarrista, o Primo Lodge nos teclados. E é isso, sim. Então, quando o bolo chegou, que foi em janeiro de 2021. Janeiro de 2021. 2022. Janeiro de 2022. Mas nós começamos a ensaiar só. Não, mas nós fizemos um ensaio, e aí parou, e em março nós retomamos, né? Aí fechou. Aí a gente fez as fotos de divulgação antes de ter. Mas aqui já sabia, né? O bolo. A gente já sabia que o cara. Que ele ia fechar, não tinha como não, entendeu? Era o cara perfeito, assim, sabe? Igual o time de futebol, tu vai fazer uma contratação assim. Às vezes não dá certo, mas é aquele cara que tu sabe que ele vai chegar e vai resolver o problema da função. Foi o que aconteceu. Resolveu o problema da função. Goleirinho. Nós tínhamos um problema. Perdão? Isso aí. Então tá, eu estou muito feliz. Esse disco a gente está relendo ele todo com novos arranjos, entendeu? Porque isso vai ouvir é bem diferente. Entendeu? Nós estamos relendo ele todo, ele tá legal. Não vou dizer que está melhor, ele está diferente. Está com outro sotaque. E agora tem um novo trabalho, vai ser regravado todas essas 10 faixas, com mais 10 faixas adicionais. Então vai ser um álbum duplo. E essa música que nós tocamos agora, o 46.610, a composição do Edu, que vai estar nesse disco. Né? E já, como o Farfisa disse, já tem a cara de todo mundo. O Bolo criou o tema final, eu e o Farfisa criamos o tema inicial, a melodia. Fomos trabalho conjunto, assim, agregando pra caramba. Gente, eu desejo vida longa a Besixtos. Obrigado. Não, sério, do fundo do meu coração está sendo um momento muito especial para essa que vos fala, estar aqui na presença de vocês. É muito gratificante também, preenche muito aí o meu trabalho também e poder fazer parte de cada pedacinho de história de cada uma aqui com vocês. Marquitos, obrigada mais uma vez. Parece já apareceu pra tchau. Tchau, aparece. Não, a parte técnica tem que aparecer também, né? Aparece. Fecha a sua participação com uma palhinha. O que tu quer? Liga. Liga. Lá, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá na frente. Aê! Obrigada, querido. Pois muito bem. Não, já está mais que na hora de dizer tchau. Eu quero agradecer imensamente a todos que passaram por esta live especial, edição de quarta-feira
Ok, costuma ser nas terças, costuma ser nas quintas, mas a pedido aí da banda, disse não, para poder que todos estivessem presentes, a Karina, claro, né, a tia Karina cedeu, né, a data da quarta-feira para fazer aí essa belíssima entrevista na reunião aí de todos da banda da Besix2. É isso, né, Patrícia? Às exato, tá, meu querido? Querido! Meu primeiro contato foi o Ica, né? Depois foi se expandindo. Pois muito bem, eu vou fechar a caminha onde tudo começou. O motivo pelo qual estou aqui conversando com a banda, o motivo pelo qual eu virei fã, o motivo pelo qual eu irei divulgar mais e mais essa banda aqui de Porto Alegre e que eu espero do fundo do meu coração que a partir de amanhã já estejam aí a mil pelo Brasil. Ficando por aqui então, nessa edição belíssima, na presença da banda Besix2. A edição então do Entrevista de Atitude, que retorna na próxima semana, uma terça-feira, aqui no canal do Instagram. Gente, com vocês, meu muito obrigado. Para pedidos, então. Com licença. Todos de vocês. Exposta ao
Parabéns. Já temos o nosso show pocket pronto. Parabéns. Onde que tá? Demais, demais. Ficou bom um pouco, tinha até essa som. Valeu, gurizada! Dei tchau que a gente tá ao vivo ainda. Tchau.